Põe pra gente, Douglas, então, a nota oficial, tá? O técnico Dorival Júnior não é, tá, mais técnico do Corinthians. Dorival Júnior é demitido, não é mais técnico do Corinthians, tá? Enfim, você que esperou, recebeu a informação aí em primeira mão e agora já tem uma nota oficial do Corinthians também, tá? Vamos colocar no ar aí também a nota oficial do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Douglas pode até aumentar pra gente aí essa nota, se quiser entrar lá dentro da nota e compartilhar ela, Douglas, tá? Mas olha só, nota oficial do Corinthians, né? O Esporte Clube Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe, como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição. O Corinthians deseja sucesso na continuidade de suas carreiras profissionais e informa que o treinamento desta segunda-feira será comandado por William Batista, técnico do Sub-20, tá? Enfim, boa sorte, então, ao técnico Dorival Júnior, tá? Na sua carreira, né, de treinador, tá? Não é mais técnico do Corinthians, chegou ao fim, né, a história do Dorival, tá? Chegou ao fim a história, né, do técnico Dorival Júnior, né, no comando do Corinthians, e eu já havia, né, informado vocês, e em cima da hora, né, a gente aqui já havia falando que ele já havia se reunido com o elenco do vestiário, que parecia uma despedida, né, da reunião que estava acontecendo e do pedido, né, dos pares ali de Osmar Stabile para demitir o Dorival e todo, tá, e toda a comissão técnica, além também, né, do scout do Corinthians, que eu não sei se vai cair, vamos ver se consegue, né, se a gente vai ter essa confirmação também nos próximos dias, né, do Corinthians demitir também todo o scout, né, todo o departamento de scout do Corinthians, tá? Enfim, saiu a nota, tá? Saiu a nota também, a gente trouxe aí para vocês. Agora, né, velho? Agora é a gente já começar a falar do próximo treinador do Corinthians, né? Enfim, e agora nós vamos apurar para vocês, tá? Apurar para vocês quem, né, deve ser aí o novo treinador do Corinthians. Nomes, né? Pra gente estar passando para vocês que eu acho importante. Tite é um nome que sempre vai ser comentado, não tem como. Esse é um nome, tá? Outro nome, Felipe Luiz, ex-técnico do Flamengo, que foi demitido também esse ano, que inclusive perdeu a final da Supercopa, né, pra gente, né, esse ano. Outros nomes, né? Outros nomes. Fernando Diniz é um nome que agrada bastante também, tá? Outro técnico que perdeu também um título pro Corinthians de Dorival, né? Então, o Corinthians, entre os treinadores que o Corinthians está de olho, 2 perderam títulos pro Corinthians do Dorival, que é o Fernando Diniz, no final da Copa do Brasil contra o Vasco, e o Felipe Luiz, que foi também, né? Derrotado pelo Corinthians do Dorival, tá? Esses são os 3 nomes brasileiros, tá? Mas tem mais aí. O Memphis nessa semana na semana retrasada, antes do jogo, depois do jogo na semana da Chapecoense, o Memphis, tá? Que era entre Chapecoense e Flamengo, o Memphis teve uma conversa com o dirigente do Corinthians e sugeriu um treinador europeu, que ele confia bastante. Eu não sei se é o mesmo treinador que ele já havia sugerido antes da contratação do Dorival, porque houve isso, eu informei na época, tá? E eu me lembro bem de eu ter trazido essa informação, que antes do Dorival ser contratado, o Memphis também havia oferecido, né, um treinador europeu para a diretoria do Corinthians. Enfim, ele não conseguiu na época, né, o Fabinho Soldado contratou o Dorival, mas é bom lembrar que ele também tinha tentado trazer o Zaccaria com o Fabinho Soldado e não conseguiu trazer com o Marcelo Paes. Então, enfim, pode pesar esse nome, tá? Não sei qual é o nome, não sei se é holandês, tá? Mas é um técnico europeu. Então, tem um nome sugerido pelo Memphis, ele conversou com essa fonte, disse que o Corinthians precisa de uma mentalidade europeia, enfim, aquela história toda, né? A gente sabe que o Memphis tem esse papo realmente. E o Corinthians tem esse nome, e tem nomes brasileiros, enfim, e outros nomes vão ser, né, claro,
oferecidos também, né? Entre hoje e amanhã, com certeza, tá? Cadê o áudio, Doglão? O presidente Osmar, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução técnica. Foram 9 jogos sem ganhar, é muita coisa. Doglão, muita coisa para o Corinthians. Velho? Deixa aí. E queda de performance, o time não conseguia mais finalizar, não conseguia mais atacar como desejávamos, derrotas em casa. Tentamos dar o tempo necessário para as correções serem feitas. Teve períodos de treinamentos maiores, data FIFA, eliminação do Paulista. Então, a gente buscou dar todo o tempo necessário para que isso se corrigisse e não fosse necessária a mudança. Mas futebol é resultado. Os resultados realmente não vieram. 9 jogos é um período longo. Dorival entendeu, conversamos com ele agora, eu e o presidente, pessoalmente, ele entendeu, né, a decisão, reconheceu que realmente era um período longo, que a produção já não vinha sendo a ideal, que em função da produção não ser a ideal, já se via uma ansiedade nos jogadores, né, uma ansiedade nas ações em campo, então é uma questão mesmo emocional de não conseguir realizar o que se treinava, e decisões precisam ser tomadas com respeito, com maturidade, mas pensando no melhor para o Corinthians. Então é hora de uma retomada, é hora da gente fazer uma mudança, retomar as vitórias, retomar a alegria do torcedor. Eu lembro que quando cheguei aqui, né, no primeiro jogo contra a Ponte Preta, a torcida gritava: é campeão, né, porque tínhamos ganhado a Copa do Brasil. Iniciamos até bem o ano, o título sobre o Flamengo, que foi muito comemorado, muito exaltado, mas depois disso, realmente, a coisa não andou como deveria, e a gente tem que ter a atitude, a coragem de mudar a rota, de retomar o caminho das vitórias, que é o que a gente deseja, e ainda com tempo suficiente para os objetivos do clube na temporada, que são objetivos grandes, né, de conquistar título, de dar mais alegria ao torcedor, de terminar o ano bem, e a gente toma esse caminho. Então eu venho aqui fazer essa fala oficial e peço a compreensão de vocês de, nesse momento, não ser uma entrevista coletiva, porque a gente vai iniciar agora o trabalho de procurar um novo treinador, né, que possa, o quanto antes, estar conosco, prepararmos para o jogo já de quinta-feira contra Platense, estar no CT o quanto antes e iniciar o trabalho. Então, não adianta eu fazer uma coletiva e não ter resposta para vocês. Então, até por respeito a todo mundo, não seria produtivo, e imediatamente a gente vai iniciar o trabalho, eu e o presidente, para que possamos escolher o novo comando do Corinthians, da sequência da temporada, agradecendo novamente a Dorival e sua comissão técnica. A conversa foi madura, foi verdadeira, foi transparente, não houve um desgaste maior, mas com convicção. Tinha uma convicção nossa, né, minha e do presidente, que era hora de fazer a mudança. Então, comunicado a saída, término desse ciclo, vamos trabalhar agora para buscar um novo treinador que possa devolver o melhor futebol ao Corinthians, um time que volte a ganhar jogo, que volte a atacar mais, que volte a finalizar mais em gol, e possa fazer o que o torcedor espera, que é a alegria, que é a vitória, que é a conquista, e é isso. Não adianta estender demais, para não se tornar repetitivo. Não, né? Vai fugir. E vamos trabalhar agora junto com o presidente para, muito em breve, anunciar um novo comandante, fazer os contatos, buscar um perfil adequado para o clube, que entenda o tamanho do Corinthians, a grandeza do clube, a expectativa que se tem do trabalho da torcida, para que a gente volte a sorrir. Obrigado, executivo de futebol, Marcelo Paz. Boa noite. Tira do Dragão. Meu amigo, tava na cara, né? Tava na cara que a entrevista ia ser rápida, né? Ia ser rápida. Não foi uma entrevista, né? Desculpa, foi um pronunciamento, né? Um pronunciamento do Marcelo Paz, que deveria sim aceitar uma entrevista coletiva e responder as perguntas dos jornalistas, entendeu? Deveria sim, tá? Responder perguntas dos jornalistas, tá? Então, olha só, Fernando Diniz é um nome que agrada muito, já falei para vocês, tá? Isso já tenho falado em primeira mão para vocês. Fernando Diniz, Felipe Luiz, Tite, por essa ordem, tá? Por essa ordem. Fernando Diniz, Felipe Luiz, Tite, nomes que agradam. Não há o alvo ainda para a proposta, entendeu? Não há o alvo ainda para a proposta. E um gringo que foi sugerido
pelo Memphis Depay, tá? Que eu não sei que gringo é esse, entendeu? Então, essa é a situação hoje da busca, né, do Corinthians por técnico, que vai começar, né? Já começou, né? Já começou. Eu acredito que vai cair muito no colo. Eu acredito que vai cair muito no colo do Diniz. O Marcelo Paes gosta dele e o Osmar também gosta, tá? O Marcelo Paes gosta dele. Não tem proposta, tá? Deixar isso bem claro. Não tem proposta do, tá? Né? Tô aqui respondendo fonte, gente, desculpa. Não tem proposta pelo Diniz ainda, mas tem tudo para cair no colo do Fernando Diniz. Por quê? Marcelo Paes gosta muito do trabalho do Diniz. O Osmar Stabile também não é oposição a Fernando Diniz. Hoje, o Marcelo Paes, o que mais agrada o Marcelo Paes é o Fernando Diniz. É que esse nome que o Memphis passou para a cúpula corintiana, eu não sei se é um nome de peso, tá? Agora, o que faltaria então para o Fernando Diniz receber uma proposta? O Osmar Stabile e o grupo que tem influência com o Osmar concordar que o Fernando Diniz tem que ser o primeiro alvo. Eu não tenho essa informação ainda, tá, gente? Eu sei que o Osmar gosta do Diniz também, gosta. Agora, contratar o Marcelo Paes, esse já contrataria, talvez. A questão é que a gente viu no mercado da bola, na última janela de transferências em relação a jogadores, que a vontade do Marcelo Paes, ela não foi feita em 90% das negociações. O Marcelo Paes queria o Rony, queria pagar 4 milhões de dólares pelo Rony, o Marcelo Paes queria o Júnior Santos, o Marcelo Paes queria pagar pelo Alisson, o Marcelo Paes queria o Kaique do Bahia, e o Osmar não deixou. Então não dá para dizer que, né, eles já vão agora para cima do Diniz, mas é um alvo e eu já trouxe para vocês antes do Dorival cair. Essa semana eu já falei que o Diniz é um nome forte. Diniz, Felipe Luiz é um nome forte também, viu, gente? Tá? Diniz, Felipe Luiz e o Tite, o que me falaram é o seguinte, é um nome que agrada, mas eles acham que o Tite não aceitaria. Há uma impressão dessa diretoria do Corinthians, tá? Há uma avaliação dessa diretoria do Corinthians que o Tite só trabalha no Corinthians com o André Sanches. Tá certo? Essa é a impressão que eles têm. Que talvez impeça eles de... Né, sabe aquela coisa, um não a gente já tem? Eu não sei se eles... um não a gente já tem, eu vou lá fazer. Não sei. Sinceramente, eu não sei, eu não vou especular. Mas esses 3 nomes são os 3 nomes brasileiros cogitados. E tem um gringo que o Memphis indicou. Tá? Assim, né, se encontra a situação do Corinthians, tá? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.